Hoje farei um rápido comentário sobre a ida dos eminentes ministros da Suprema Corte aos Estados Unidos e a ida do eleito presidente Lula para o Egito. Em relação aos ministros da Suprema Corte, a tônica das discussões e das palestras que eles fizeram foi no sentido de que eles são os defensores da democracia e todos aqueles que estão se opondo, se manifestando contra o presidente Lula são golpistas ou são antidemocráticos. Eu acho que é uma observação importante a fazer. O presidente Lula tem 40% dos eleitores. 60% dos eleitores brasileiros não votaram nele. 39% votaram no presidente Bolsonaro, 7% não votaram ninguém e o resto preferiu não ir às eleições porque não estava satisfeito com os candidatos. O que vale dizer, eles estão hoje considerando que todas essas manifestações em todas as capitais do Brasil, de multidões na rua, que o Brasil é formado de uma multidão de antidemocratas. Quando, de rigor, as manifestações deles, como aliás as Forças Armadas definiram, são manifestações, por enquanto, de liberdade de expressão. Não estão pegando em armas, não estão fazendo arruaças. Estão apenas dizendo que eles acham que a Suprema Corte interferiu nas eleições ao não permitir censurar as redes conservadoras, permitindo tudo em relação às redes que apoiavam o presidente Lula. Então, me parece que há um dado que eu gostaria que os ministros pensassem, e que eu tenho a impressão que eles não estão fazendo essa autorreflexão. Nunca na minha vida, de 64 anos de advocacia, eu vi a Suprema Corte tão desfigurada como agora, na opinião do povo. Não estou dando a minha opinião, aquilo que o povo pensa. Os ministros não podem sair à rua, têm que sair com segurança. A todo momento se manifestam que eles são antidemocratas, porque quem está dizendo que os ministros são antidemocratas são aqueles que os ministros dizem que são antidemocratas. Como eu, quando sustentei a primeira vez, 4 ministros não tinham sequer nascido perante a Suprema Corte, escrevi livros com as maiores expressões do Supremo, Moreira Alves, 32 livros com o ministro Moreira Alves. O impressionante é que, com o ministro Oscar Correia, o ministro Cordeiro Guerra foi meu vice-presidente no Conselho Superior de Direito quando deixou. O ministro Sidney Sanches, o ministro Nelson Jobim, tenho livros escritos com ele, o ministro Marco Aurélio de Mello. Então eu escrevi, mesmo os ministros que lá estão, 7 deles eu escrevi livros com ele. Participei de palestras com todos eles nesses últimos 64 anos. Então eu nunca vi os ministros da Suprema Corte, que sempre até 2002 era a instituição mais respeitada do Brasil, não poderem sair à rua, serem hostilizados, porque os que estão hostilizando os ministros da Suprema Corte são eles que acham que os ministros não são democratas, que são eles que estão dizendo o que é democracia no Brasil e não os eleitores. Pela Constituição, quem tem que declarar o que é democracia é o eleitor. A Suprema Corte é um representante da lei, não é um representante do povo, não foi eleito pelo povo. Então, o que me preocupa efetivamente nesse momento, que era a autorreflexão que eu gostaria que os ministros da Suprema Corte fizessem, porque é hoje a Suprema Corte uma das instituições mais desfiguradas. É a primeira vez que eu vejo ministros não poderem sair à rua, porque a todo momento que aparecem precisam ter segurança. O que vale dizer, há alguma coisa que eles têm que repensar. E, a meu ver, isso só está acontecendo por uma razão. É que nunca a Suprema Corte, até 2002, interferiu no processo político. Uma vez, Nelson Hungria, eu era estudante de direito naquela época, quando houve
no golpe que derrubou Café Filho da presidência, o Nelson Jobim, o Nelson Hungria, disse o seguinte: aqui nós somos um arsenal de livros, não somos um arsenal de tanques. Não nos cabe interferir no processo político. Podemos dizer o que é certo e o que é errado na lei, e não achamos certo a derrubada de Café Filho. Foi o que ele disse. Então, o que eu gostaria é que os ministros da Suprema Corte, como eu tenho sempre dito, e às vezes criticado por aqueles que me seguem no Instagram, por elogiar a competência, o conhecimento deles, é que há necessidade de uma autorreflexão. E isso acontece porque passaram a ser protagonistas políticos, a interferir no processo político, a tentarem ser legisladores, a atuarem nos vácuos legislativos, a tentar corrigir os rumos executivos, que não é função da Suprema Corte. E no momento que passaram a ser agentes políticos, passaram a ter do povo a mesma crítica que os agentes políticos podem ter. As críticas que os eleitores fazem a Lula, ou os eleitores de Lula, Bolsonaro, isso é próprio do processo político. Mas quando a Suprema Corte tem o mesmo tratamento que tem os políticos por ter atuação política, alguma coisa merece pelo menos reflexão dos ministros da Suprema Corte, para voltar a ser o que o Supremo era até 2002, a instituição mais respeitada no Brasil, em que os ministros saíam à rua respeitados, todos ali, lá está o ministro Moreira Lauro, lá está o ministro Oscar Correia, com ar de admiração, e não tendo que ter proteção, que não podem sair sozinhos à rua. Gostaria que os ministros da Suprema Corte, de um velho advogado de 87 anos, muito mais velho que qualquer um deles, e que já conheceu os maiores ministros da Suprema Corte, desde que começou a advogar em 1958, raciocinasse e refletisse. Não é o momento de pensar qual é a verdadeira função da Suprema Corte: ter protagonismo político ou ser a representante da lei, guardião da Constituição, deixando que os poderes que o povo escolhe, que esses poderes dirijam o país. Legislativo em primeiro lugar, que eu tenho situação e oposição. Executivo em segundo lugar, que lá só tem a situação. Era a reflexão desse dia que eu queria levar aos meus seguidores.